Hebreus 12, o texto diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Falar sobre fé, falar sobre oração, falar sobre vontade de Deus é algo que demanda tempo, que não pode ser falado apenas numa mensagem, numa reflexão. É algo que a gente precisa mastigar e mastigar muito bem, e depois de mastigar muito bem, ainda tem mais coisa ainda para a gente falar. Compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nem sempre é tão fácil quanto a gente às vezes fala que é. Entender essa questão de que a fé move montanhas é complexo demais. Ouvir, às vezes, alguns cantores dizendo que a fé move o braço de Deus é algo que às vezes beira a afronta e a heresia a Deus. Pastor, que isso? Sim. Porque achar que de repente a gente, enquanto ser humano, falho, limitado, desconhecedor do futuro, que a gente pode mover Deus, como se Deus não agisse. E aí na oração eu lembrei uma palavra de Cristo falando que o Pai trabalha até hoje e continua trabalhando. Aí lembro-me do Sermão da Montanha, que lá no finalzinho do capítulo 5 ou 6, quando Jesus começa a falar sobre a ansiedade que bate no nosso peito, bate no nosso coração, Jesus vira e fala assim: olha, não fiquem preocupados quanto ao dia de amanhã, porque nem os lírios do campo, que eles não semeiam, eles não colhem, eles não fazem absolutamente nada, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Não se preocupe quanto ao dia de amanhã, porque as aves não fazem absolutamente nada, mas o Pai cuida delas. Então, pensar que de repente a oração movesse ou move um braço imóvel de Deus, é descrer do Emanuel, do Deus conosco. Como é que essa fé subsiste ou resiste às tempestades e aos dias maus? Como é que essa fé consegue dar conta de tanta maldade que às vezes atinge a gente? E o pior é que às vezes a gente diz que, de repente, quando alguém está chorando por causa de uma dor, a gente diz: homem de pequena fé. Que opressão, que culpa é essa que a gente às vezes pune os outros por chorarem diante da sua dor? Eu costumo citar aqui de púlpito, às vezes alguns poetas, às vezes algumas músicas, mas eu quero citar hoje um hino do cantor cristão. O pastor não ouve hino, ouço, conheço alguns hinos do cantor cristão. O hino 366, Firmeza. Aí o coro diz assim: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Onde é que está a sua fé? E aí eu lembro de duas experiências, duas falas. Uma por volta do ano 2000, lá no Rio de Janeiro, nós tínhamos um culto que acontecia toda segunda-feira, chamado Culto Jovem, que tinha o nome de Clube Bíblico, em que toda segunda-feira vinha um pastor falar para a juventude. Numa segunda-feira, veio um pastor, ele era pastor de discipulado numa igreja grande do Rio, a igreja mais de 1000 membros. Ele foi convidado para ser pastor numa igreja menor. Ele foi, estava fazendo um excelente ministério. Aí nós chamamos para pregar numa segunda-feira lá no culto. Ele foi, pregou muito bem, a turma gostou demais da pregação dele, e a gente sempre convidava os pastores em que o pessoal tinha gostado para que eles voltassem e pregassem novamente. Passado alguns meses, nós ligamos novamente para ele, e aí falamos com a secretária dele, e ela disse o seguinte: olha,
pastor fulano de tal não está recebendo convite. Aí nós estranhamos aquilo, e aí eu perguntei assim, olha, mas há algum motivo, você pode compartilhar? E a pessoa disse assim, a secretária, é porque a filha dele está doente. E aí ele disse que enquanto Deus não curasse a sua filha, ele não pregaria mais fora, só pregaria na igreja. Bem, a experiência de cada um, subjetividade de cada um faz a sua aliança com Deus do jeito que bem entende. Passados mais alguns meses, nós ligamos novamente para ele, aí perguntei para a secretária, o pastor fulano de tal está aí? Não, ele não é mais pastor da igreja. Falei assim, ele foi para uma outra igreja, você sabe o número dele, novo e tal. Ele falou assim, não, ele abandonou o ministério. Por quê? Porque Deus não curou a filha dele. E aí ele fez um voto com Deus que se Deus não curasse a filha dele, ele em primeiro lugar não pregaria mais em nenhuma igreja, fora da igreja dele. Deus não curou, e aí ele fez um segundo voto com Deus, dizendo que se Deus não curasse a filha dele, ele abandonaria o ministério pastoral. Abandonou. 2005, nós fizemos um congresso lá na igreja, foi uma semana, de domingo a domingo, falando sobre vida abundante, e um determinado pastor, a igreja dele hoje deve estar com mais ou menos 1.500 membros, foi pregar lá, e ele foi falar sobre oração. Eu lembro como se fosse hoje, ele lendo o texto de João, capítulo 10, versículo 10, falando sobre oração nesse texto, não tem tanto a ver sobre oração, mas ele dizendo que se você tem um familiar que não é crente, a culpa é sua, porque você não ora direito, porque a sua oração é uma oração sem fé. Depois que o culto terminou, uma senhora da igreja, uma irmã da igreja me procurou. Essa irmã na época devia ter uns 55 anos. Ela me procurou quase chorando, tentando entender essa fala do pastor, porque aquilo trazia um peso muito grande para ela. Porque o seu pai, com mais de 70 anos, o seu pai não era cristão. E ela, juntamente com a sua mãe e com outros irmãos, com outros familiares, ela inclusive tinha um primo que era pastor, a família inteira orava pela conversão do seu pai. A sua mãe orava pela conversão do seu pai há mais de 50 anos. A oração mais legítima do que essa, a oração mais legítima de um pai, de uma mãe, vendo o seu filho numa UTI, intercedendo pelo filho, pedindo que Deus haja a favor do filho, trazendo a cura para o seu filho. A oração mais legítima de uma esposa, orando para que o seu marido volte para casa, ou vice-versa. A oração mais legítima de um casal que está se separando, orando, pedindo a Deus que haja na vida deles para que eles não se separem. A oração mais legítima de uma pessoa que recebe o diagnóstico de câncer, pedindo a Deus, com seus joelhos dobrados, com lágrimas derramando dos seus olhos, pedindo a Deus que haja na sua vida. A oração mais legítima de uma mãe, clamando e pedindo a Deus que haja na vida do seu filho, porque o seu filho já está há mais de 10 anos nas drogas. Não há. Aí vem, de repente, uma pessoa que não conhece a nossa história de vida, não conhece a sua história de vida, vira e fala que a sua oração é falha, que a sua oração, que a sua fé é pequena. Olhar para esse texto nada mais é do que olhar para a fé. Esse texto de Hebreus 12 vai tratar desse drama que às vezes a gente não compreende, que é a vontade de Deus, que são os desígnios de Deus, que é a oração e que é fé. Uma vez eu ouvi um cara pregando sobre esse texto e entrei em profunda crise porque ele disse aqui em Hebreus 12:1 que essa nuvem de testemunhas, até porque o texto, lá no versículo 2, fala que a gente deve correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Na visão desse sujeito, é como se a minha vida e a sua história, e a sua vida, fosse vista por várias pessoas que estão no céu, e essas pessoas meio que ficam torcendo pela nossa vitória. O cara interpretou isso nesse texto, dizendo que, olha, aquele drama que você vive, aquela porta de emprego que você tanto está buscando, está procurando, há uma nuvem de testemunhas
olhando por você e torcendo por você, para que aquela entrevista que você vai fazer amanhã, você consiga passar nessa entrevista. O problema é, se tiver um outro crente, e aí? Ó, briga de torcida no céu. Uma torcendo para Edivaldo e uma torcendo para Aline. E aí? Como é que a gente responde a essa interpretação? É falha. E quando Deus diz não, a torcida fica como? Vai a Deus? E quando Deus fala assim, espera o seguinte. E quando o jogo está morno, você chora, chora, chora e Deus não responde. Há um representante da torcida que vai a Deus e fala assim, ó, Deus, Edivaldo está lá, ó. Responde Edivaldo. É uma interpretação falha, infantil, não tem nada a ver de que essa nuvem de testemunhos fica torcendo para a gente. O que a gente precisa compreender nesse texto é que é um bloco de texto só. O texto, capítulo 12, não começa no capítulo 12, começa no capítulo 11. Esse é o segredo da interpretação desse capítulo 12. Essa nuvem de testemunhas que o autor de Hebreus menciona para a gente, é a nuvem de pessoas que ele menciona no capítulo 11. É Abraão, é Isaac, é Jacó, é José, é Moisés. Aí se a gente passar o texto, aí é Raabe, é Gideão, versículo 32, é Baraque, é Sansão, é Jefté, é Davi, é Samuel, os profetas. Além disso, versículo 35, homens e mulheres que foram torturados, recusaram ser libertados de prisões, outros que enfrentaram zombaria, versículo 36, açoites, outros que foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, versículo 37, andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. A nuvem de testemunhas que o autor de Hebreus capítulo 12 menciona aqui, são esses cabras machos, sim senhor. Pessoas como Jefté, que a sua história de vida é uma história dramática, desprezado pelos seus irmãos, filho de uma prostituta. É a história de Abraão, que o sujeito, até Gênesis 22, não era o pai da fé, era menino na fé. É o menino que amadureceu, se tornou o pai da fé em Gênesis 22. Mas já citei aqui, há alguns momentos, Abraão, por medo e não por fé, Abraão omitiu, amadureceu. O que o autor de Hebreus capítulo 11 quer mostrar para mim e para você é o seguinte, olha, diante da incompreensão da vontade de Deus, talvez do não na oração, diante da promessa que ainda não chegou e não sei se virá, diante do milagre que ainda não veio e não sei se virá, olha para esses homens e para essas mulheres que morreram sem receber a promessa, mas mantiveram a sua fé inabalável. O autor aos Hebreus quer trazer para mim e para você, no capítulo 12, o seguinte: olhe, em nome de Jesus, para além da sua dor. Olhe, em nome de Jesus, para o drama que é a vida, que se estende para além daquilo que eu vivo e do que você vive. É o drama no cotidiano, na vida do outro. É o drama de Abraão, é o drama de José, vendido como escravo pelos seus irmãos. É o drama de Jacó, enganado pelo seu filho, ou melhor, enganou seu pai. É o drama de Moisés, é o drama de Gideão, considerado o menor na sua casa, e era a tribo menor de Israel. É o drama de Sansão. Olha a vida desses homens, olha a vida desses outros que foram torturados, desses outros que foram acorrentados, colocados na prisão. Olha para a vida desses caras e não desanime, não vacile. Porque a conclusão desse bloco de textos é o versículo 3. Olhe para essa tão grande nuvem de testemunhas, e aí depois, olhe para Cristo, autor e consumador da sua fé. Pense bem nele, que suportou, o versículo 3, tal oposição dos pecadores contra si mesmo, e vocês não se cansem, nem se desanimem. É isso. O drama que você vive e que eu vivo, inúmeras pessoas nesse mundo já viveram. E inúmeras pessoas que viveram esse drama parecido com o meu ou com o seu, não perderam a sua fé. E se elas não perderam a sua fé, minha palavra para você, meu irmão, minha irmã,
não perca a sua fé. Continue a caminhada com perseverança, a corrida que foi proposta para você, olhando para Cristo, autor e consumador da sua fé. Aí assim a gente chega lá. Aí assim a gente começa a entender um pouco essa confusão de que a gente ora, Deus não responde, a gente ora esperando uma promessa e a promessa não chega, mas você não vai ser o primeiro. Homens e mulheres aqui esperando a promessa. Veja o versículo 39, 40 na sua casa depois, diz que eles receberam bom testemunho. Entretanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Talvez você tenha escutado alguém dizendo assim, vai na fé que o emprego é teu, vai na fé que eu já vejo a sua família reestruturada, vai na fé que eu já vejo a cura dessa doença. Mas o texto diz que alguns desses homens e mulheres morreram sem receber o que havia sido prometido, mas ainda assim tiveram bom testemunho de fé, não esmoreceram, não vacilaram, mas permaneceram na fé, naquele que é o autor e consumador da nossa fé e da nossa existência. Veja além do seu sofrimento, veja além da sua dor, veja a nuvem de testemunhos de homens e mulheres, pessoas que perceberam que a vida está para além dos nossos dramas e que ainda que a corrida esteja difícil e cansativa, a gente não pode parar de correr, porque nós vivemos com o autor e consumador da nossa fé dentro da gente. Por isso, meu irmão, minha irmã, em nada ponho a minha fé senão na graça de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Fecho a reflexão citando duas músicas, e aí não são hinos. Uma, a canção Anjos, que diz assim: para quem tem fé, a vida nunca tem fim. E a outra, que se chama Alagados, que diz assim: a arte de viver da fé, só não se sabe a fé em quê. Aí Paulo diz para a gente lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12: eu sei em quem tenho crido. E sei também que ele é o quê? Poderoso para guardar meu tesouro até o dia final. Então, queridos, em nome de Jesus, não desanime, não desista, não pare de correr, porque o seu drama, talvez parecido ou com menor intensidade ou com maior intensidade, já foi vivido por outras pessoas. E outras pessoas não abandonaram a fé. Por isso, em nome de Jesus, não abandone a fé nele, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que ele opera em cada um de nós. Amém?